Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Consciente. Esse podcast tem o objetivo de auxiliar você que está nesse caminho de buscador da luz, que está sentindo esse chamado para entender um pouco mais quem você é, para entender um pouco mais sobre esse mundo além da matéria, esse mundo espiritual e entender tudo aquilo que engloba todo esse mundo, porque são infinitas possibilidades. Quando a gente começa a acessar essas informações, a gente começa a perceber o quanto isso é real, né? Então, esse é o primeiro podcast, é o primeiro áudio aqui, onde a gente vai estar conversando sobre guias e mentores espirituais. E esse é um tema muito bacana, porque a maioria das pessoas que está começando no processo de despertar não tem muito conhecimento sobre isso. E, na verdade, quando a gente cria esse conhecimento, essa consciência de que existe uma hierarquia espiritual ancorando o nosso processo, de que a gente não está sozinho e que solicitar esse auxílio para eles é de extrema importância para o nosso processo como um todo de cura das nossas emoções, dos padrões de repetição, da nossa linhagem ancestral também, de todas as questões que a gente carrega, como também para nos auxiliar-nos a nos direcionar aos melhores caminhos da vida, os caminhos mais alinhados com a nossa missão, com o nosso propósito, com aquilo que a gente veio de fato fazer aqui, porque afinal a gente não tá a passeio, né? E tem pessoas que já estão nesse caminho espiritual há um tempo, né? Mas nem sempre se conectam verdadeiramente com a sua equipe espiritual. Então, esse podcast é para os dois grupos, né? Para quem está iniciando e para quem já está há um tempo, mas não tem aquela conexão tão próxima ou daqui a pouco não tenha uma mediunidade tão desenvolvida e aí fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que realmente os meus mentores estão me escutando? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês sobre esse tema, sobre esse tópico, né, de mentores e guias, e também trazer uma introdução, né, inicial sobre quem são, né, os nossos guias e mentores, tá bom? Bom, para começar, a primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi por volta de 2014, né? E eu digo contato consciente, porque naturalmente quando eu era criança, eu fui sempre muito imersa a meios religiosos, muito por parte da minha família, tanto materna quanto paterna. Então, eu sempre fui muito conectada a algo além da matéria, né? E eu sempre sentia presenças, eu sabia da existência de outros seres, eu subia no terraço da casa da minha avó para ficar olhando as estrelas todo santo dia, e eu sentia que eu não era daqui, então isso sempre veio isso veio desde a minha infância, esse sentimento de não pertencimento e de saber que tinha algo além da matéria. Mas realmente eu fui começar a buscar mais, a me autoconhecer e a entender um pouco sobre o funcionamento das leis do universo, da espiritualidade, em 2014, depois de um processo que eu passei de um despertar espiritual através da dor, porque muitas vezes a gente está aqui na matéria e a gente não acorda, então temos que levar algumas chacoalhadas. Muitas pessoas que eu conheço acabaram despertando através de um processo traumático e que na hora é terrível, doloroso, mas depois a gente percebe que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, né? Então, depois desse processo que eu passei de saúde muito sério, eu fui começar a buscar entender o que estava acontecendo comigo, com a minha vida, como que eu cheguei naquele ponto. E nesses momentos a gente se agarra em todos os santos possíveis, né? A gente só quer sair de um buraco que a gente se enfia. Então, nossa, todo santo vira nosso amigo e a gente vai em todos os lugares possíveis e tenta de todas as formas se melhorar, né? Pelo menos no meu caso foi assim. Sei que tem gente que às vezes escolhe muito ficar tempos sofrendo, né?
Mas o meu caso foi assim. E aí eu fui nesse processo de começar a buscar, o momento em que eu me deparei com esse conceito de forma consciente, né? E eu fui buscar através das religiões africanas, né? A Umbanda, o Candomblé. Também fui buscar através do Espiritismo, fui buscar através do Budismo e também das leis universais, né? Onde eu fiz o meu primeiro curso lá com a Arometria, que foi de cura quântica estelar, depois Orixá Reiki, método Unron, enfim. Então, nessas buscas aí, eu entendi o que eram os guias e mentores, que na verdade, só para vocês entenderem, sempre quando a gente vai fazer um processo de encarnação, então quando a nossa alma ela vai assumir um corpo físico para viver uma experiência, nós recebemos o que chamamos de guias e mentores espirituais. Então recebemos pelo menos um de cada, né? Um de cada espécie, um guia e um mentor espiritual para nos orientar nessa jornada, né? Esse guia espiritual ou guardião depende muito da linha que você segue, vai ter um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa no fim das contas. Esse guardião, esse guia espiritual, geralmente é um guardião que vai ficar com você para o resto da sua vida, né? É como se chama o anjo da guarda. Agora, o mentor é como um mentor de fato, né? O que é um mentor aqui no plano terreno? O que a gente considera um mentor? Alguém que já está num nível mais elevado que a gente e que passou por muitas coisas e hoje consegue nos orientar através da sua sabedoria, do seu discernimento, né, a alcançar os nossos objetivos. Então, o mentor é exatamente isso que ele faz. Ele nos orienta a alcançar o objetivo que a gente está fazendo aqui. Que no fim das contas, no estágio evolutivo que estamos, é realmente se curar de todas essas tretas que temos dentro aí do nosso processo familiar, encarnacional e realmente buscar o processo de verticalização, que é o processo ascensional, subir, né? Retornar à casa, retornar à fonte, sair desses emaranhados, sair dessa roda sansárica onde a gente fica encarnando e reencarnando, encarnando, reencarnando e vivendo sempre os mesmos ciclos, né? Então, o nosso mentor, ele guia nesse objetivo e, claro, em algum momento a gente vai falar sobre sementes estelares. Tem pessoas que são as sementes estelares que vieram de outras estrelas, outros planetas, outras linhagens, e estão aqui em missão também para auxiliar nesse processo. Então, além dos mentores, muitas pessoas encarnadas fazem esse processo também de serem mentores terrenos aqui. Mas o nosso mentor, ele pode mudar ao longo da nossa existência, né? Ele não necessariamente permanece o mesmo, porque ele vai depender o quê? Do quanto você precisa daquela energia, daquilo que ele pode te passar naquele momento, do quanto ele também está ali em ressonância com o seu processo, porque pode ser que ele alce outros níveis dentro da jornada dele, ele também tem uma jornada espiritual. Então, pode ser que ele vá para outros níveis, você receba outro mentor. E também, ele não se limita a 2, né? Você pode ter 30 seres com você, 100 seres, 1000 seres. Isso vai depender muito do trabalho que você vai realizar aqui no planeta Terra. E da missão que você está realizando, né? Também do seu grau de confiabilidade. Afinal, se você não é confiável para a equipe espiritual, ela também não te dá as ferramentas para que você cumpra a sua missão, se você se desvirtua do seu caminho. Então, tudo é merecimento. Na espiritualidade não existe dinheiro, né? Essa não é a moeda de troca. A moeda de troca na espiritualidade é merecimento. À medida que você vai ganhando merecimento dentro do seu processo, você vai aumentando o seu grau de confiabilidade. Então, você recebe mais ferramentas, digamos assim, orientações, né? Para que você possa cada vez mais cumprir o seu processo, a sua missão aqui e auxiliar os outros seres também, né? Então, a nossa equipe espiritual ela é composta basicamente de mentores, guias, e aí a gente tem outras nomenclaturas, amparadores, seres de luz, enfim, entidades, guardiões.
E tudo isso pouco importa. O que importa é que sim, todos temos uma equipe espiritual, não importa quanto eles sejam, mas essa equipe espiritual, quando você começa a tomar consciência de que ela existe, começa a estabelecer esse processo de conexão com ela, a sua vida ela fica muito mais leve. Porque muitas vezes a maioria dos seres humanos, eles acabam entrando nos mesmos círculos por inconsciência, por apegos e por querer controlar tudo, não se render ao fluxo e querer fazer as coisas sozinho, do seu jeito. E entrar num processo de confiança com a nossa equipe espiritual nos auxilia justamente a não quebrar tanto a nossa cara, não bater tanto com a cabeça na parede, né? Desde que eu comecei a realmente me conectar com a minha equipe espiritual, eu comecei a abrir espaço na minha vida para o que tinha que ser. E não mais o que eu queria que fosse a nível de ego, mas o que tinha que ser. E as coisas começaram a simplesmente fluir. Então hoje, todos os dias da minha vida, eu chamo a minha equipe espiritual para estar comigo. E não só isso, eu me coloco à disposição. Eu digo que seja feito o que for necessário na minha vida para o bem maior, para o meu bem maior, para o bem maior do coletivo. Eu já não tento mais controlar. Isso me ajudou de inúmeras formas, né? Porque a gente começa a ser guiado por essa inteligência divina que existe e que tem uma consciência muito mais expandida do que nós que estamos encarnados aqui com uma mente limitada devido a esse corpo que é denso e limitado. Então pensa que é como se você estivesse nos andares de baixo de um prédio muito, muito, muito alto. E nesses andares de baixo, você não consegue enxergar a cidade toda. Você só consegue enxergar a sua rua, mal e mal, aquilo que está ali na sua frente. Agora, as pessoas que estão nos andares acima, além de elas conseguirem enxergar a rua, elas conseguem enxergar outros prédios, elas conseguem enxergar pássaros, elas conseguem enxergar aviões, elas conseguem enxergar o céu de uma forma mais abrangente, né? De uma forma mais global. Pensa que você é como se você estivesse nos andares mais baixos, né? E os seus mentores e guias estão nos andares bem mais altos e eles têm uma visão muito mais completa de tudo. E não só isso, eles têm total consciência do que você precisa para sair desses emaranhados, para sair desses processos de aprisionamento, de dor, de sofrimento, de apegos, de ficar vivendo esse vazio existencial, batendo cabeça. E eles conseguem te auxiliar a guiar a sua vida da forma mais elevada possível para que você seja feliz. Não é para que você simplesmente renegue a matéria, para que você vire um Buda, um Bodhisattva, um ser espiritualizado que não se apega em mais nada. Não, gente. Se você está aqui, é para que você realmente viva a essência da matéria, para que você viva as experiências da matéria. Só que você não deve se apegar a nada. E essa é a grande questão que os nossos guias e mentores nos auxiliam a desfrutar da matéria, ter uma vida melhor, com propósito, com liberdade interior, com realmente abundância, um desfrutar genuíno, mas alinhados aos seus valores, alinhadas às suas virtudes. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém pagando penitência. Deus não é punitivo. Só que enquanto a gente não expandir a consciência para enxergar, tentar pelo menos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver, a gente vai continuar repetindo esses círculos. Então, a nossa equipe espiritual nos ajuda exatamente nisso. Por isso que é tão importante se conectar com eles, entender quem eles são. É uma carambada de seres que a gente pode ter na nossa equipe espiritual. Não necessariamente a gente vai ter todos, vai depender do seu processo, como eu falei, né? Mas, independente disso, a conexão com a sua equipe espiritual te leva a níveis muito mais elevados de consciência. E eles só atuam quando você dá essa permissão e você faz a sua parte. Porque se você não der a permissão para que eles atuem na sua vida e você não fizer a sua parte, eles ficam de bracinhos cruzados, esperando você se movimentar. Então é muito importante que você também
faça a sua parte e dê abertura para que eles atuem na sua vida, né? Outra coisa interessante, né, sobre os guias e mentores é que alguns guias que a gente tem, eles podem ser pessoas que já fizeram parte da nossa linhagem ancestral, como tios, avós, pais, primos, irmãos, enfim, né? São seres, na verdade, que já desencarnaram e não necessariamente precisaram encarnar novamente. E isso não tem a ver com que eles liquidaram os karmas, porque isso é a maior mentira que existe. Você não precisa encarnar para pagar karma. Na verdade, muito provavelmente eles estão pagando o karma deles trabalhando com você aqui, porque eles ainda precisam estar guiando o processo das pessoas que estão no plano terreno, né? Então, eles estão em níveis de consciência mais elevados do que você, mas eles ainda estão conectados a esse plano, eles estão no plano astral, né? Conectados ao plano terreno, auxiliando as pessoas a realmente despertarem e expandirem a sua consciência. Já os mentores, de uma forma geral, eles estão em níveis ainda mais elevados do que chamamos da hierarquia espiritual. Então, não necessariamente eles já encarnaram, tá? Geralmente eles estão em outros níveis, assim, e não necessariamente eles precisaram encarnar nessa existência para poder auxiliar, tá bom? E precisamos lembrar também que na casa do meu pai há muitas moradas. Então existem muitas raças, muitos tipos, muitas linhagens de guias e mentores. Não é aquela coisa que a gente imagina, aquele anjo de asas e aquela coisa bonitinha que como a gente aprendeu na Igreja Católica, né? Nada disso. E existem muitas linhagens, existem muitas faces e dependendo do nível de consciência que um mentor ou um guia já chegou, ele não tem mais um corpo físico necessariamente. Ele é pura energia, pura luz, e a partir disso ele consegue se adaptar ou usar alguns corpos para se comunicar com você. É muito legal aquele filme Soul, né, da Disney, que fala sobre os guias e mentores, a vida do Joey lá. E quando as alminhas elas vão encarnar de novo no plano, elas recebem esse mentor que vai guiar elas, né, esse guia. Então, é mais ou menos daquela forma que acontece. E eles, como mostra ali no filme, eles mudam de formato, de cara, enfim, conforme, né, a necessidade. Então, é mais ou menos assim que acontece, tá? E que mais que é importante você saber, né? Que não existe disputas de poder nesse sentido, então todos estão em prol, né, da expansão, da consciência, do amor. Então não importa se o seu guia ou seu mentor seja da sexta dimensão, ou seja, da 12ª ou da 32ª, ou seja quem for, importante é que ele está aqui para te auxiliar. E você está aqui encarnado, então você precisa viver o seu processo, né? Então a gente tem que baixar um pouquinho a nossa crista, porque durante muito tempo eu também quis saber quem eram meus guias e mentores, e isso é legal saber para a gente poder se conectar mais, mas não necessariamente isso é imprescindível, porque isso vem essa informação de quem eles são, o nome deles, enfim, o que eles fazem, quando a gente está pronto, de fato, para acessar aqui. Isso tem a ver com o nosso grau de confiabilidade, né? Então, tem muito relação com isso. E, afinal, como se conectar com o seu guia e seu mentor? Bom, criando rituais diários de conexão. A melhor forma de se conectar é através do processo meditativo. Por quê? Pensa lá no edifício cheio de andares, onde você está lá nos primeiros andares e os seus guias e mentores estão nos andares muito, muito, muito mais elevados. Eles estão vibrando numa energia muito diferente da sua, uma vibração muito mais sutil, muito diferente da densidade que você vive aqui. Então você não vai conseguir vê-los com os olhos da face, como se eles fossem seres materializados em corpos densos. Você precisa sutilizar para se conectar com eles. E o que é sutilizar? É sair dessa mente barulhenta que está sempre falando,
é parar de se identificar com esse corpo físico, é parar de se identificar tanto com as sensações, com as emoções, é realmente silenciar. E só no momento que você consegue silenciar, isso começa a sutilizar a sua vibração para que você possa se conectar com os seus guias e mentores, tá? Isso se faz muito através da meditação, do desenvolvimento mediúnico, porque todos nós somos médiuns, todos nós temos capacidades mediúnicas, a gente só precisa desenvolvê-las. É como ir para academia. No primeiro dia que você tentar, você não vai ficar com o corpo super forte e sarado, mas se você insistir e em todos os dias e se esforçar, aquilo vai se tornar natural até que você alcance o seu objetivo. O desenvolvimento da mediunidade funciona da mesma forma, tá? Fora isso, gente, ter hábitos saudáveis faz total diferença, porque a gente tem que lembrar que tudo é uma ressonância. Então, eu preciso ter ressonância com o campo de energia de um mentor espiritual para atrair ele para o meu campo. Porque imagina só, tudo é um campo vibracional, um campo áurico. Se você fica vibrando em energias densas como reclamação, pensamentos negativos, emoções negativas, hábitos destrutivos, você não vai conseguir se conectar com seres mais elevados, porque a sua vibração está muito baixa e eles estão numa vibração muito mais alta que a sua. Então, quanto mais você trabalhar também a sua vibração através de todas essas questões de hábitos, de práticas, de pensamentos mais elevados, de realmente trabalhar as suas questões emocionais, físicas, mentais, energéticas, mas também você sutiliza esse campo, você expande o seu campo de energia e você vai ter mais ressonância para receber as informações que eles têm para te passar. Uma coisa bem legal também é que à medida que todos os dias você se conecta com seus mentores, mesmo que você não escute eles, todo dia de manhã, de noite, antes de dormir, você se abre, se coloca à disposição, chama eles para estarem com você durante o seu dia, te protegendo, te guiando, mas eles vão achando formas de se mostrarem presentes na sua vida, seja através de sinais, como sincronicidades, horas iguais, como, por exemplo, alguns animais bem específicos, né? Então, acontece muito comigo de eu ver, às vezes, um animal que não tinha nem a menor chance de eu ver, e aí eu vou olhar o significado e é exatamente a mensagem daquilo que eu precisava integrar na minha vida, para que eu pudesse continuar no meu processo. Então, isso com certeza é uma confirmação do seu mentor espiritual que está tentando se conectar com você, conversar com você, mas por algum motivo, por você não ter esse desenvolvimento mediúnico, você não consegue acessar, e eles encontram outras formas de acessar. É a mesma coisa quando você começa a pensar em alguém, aquela pessoa te liga, ou você encontra ela em algum lugar, ou você mentaliza algo e de repente aquilo acontece. Tudo isso é um movimento que você, junto com os seus mentores, junto com o universo, através da sua energia, está fazendo para que tudo que for necessário para o seu processo evolutivo chegue até você. Então isso é muito bacana. Se conecte mais com seus mentores espirituais, isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida prática. E isso faz muito parte do nosso processo de despertar espiritual. Se você está começando agora, crie essa rotina na sua vida. Se você já tinha mais consciência desse conceito, já entendia mais sobre isso, mas daqui a pouco não conseguiu se conectar ou só se conecta quando precisa ali, não deixa isso de lado. Começa, insiste, pensa que é um treino diário e que você vai chegar no seu objetivo desde que você se dedique a isso, tá bom? Um grande beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse primeiro podcast. Eu pretendo trazer mais conteúdos como esse, trazendo esse conhecimento, mas também com uma reflexão, para que a gente possa aprender de uma forma prática e leve, né? E se fez sentido para você, encaminha para outras pessoas, porque assim nós nos tornamos agentes de mudanças que plantam sementinhas de despertar por onde passamos, tá bom? Um grande beijo consciente e até a próxima!